Técnico em Segurança do Trabalho. Programa de Gerenciamento de Risco, PGR, e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. Olá, seja bem-vindo! Nesse vídeo, eu vou apresentar a você o Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. Você já ouviu falar sobre eles? As normas regulamentadoras, conhecidas como NR1, NR7 e NR9, passaram por atualizações e entram em vigor a partir do segundo semestre de 2021. A nova NR1 traz a necessidade de que as organizações realizem o gerenciamento dos riscos ocupacionais, cuja sigla é GRO. Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais, GRO. O GRO tem como objetivo prevenir e gerenciar os riscos ocupacionais nas empresas. Ele vincula a caracterização das atividades como insalubres, a NR15, e perigosas, a NR16. A NR1 também informa que os dados do gerenciamento de riscos ocupacionais devem constituir o Programa de Gerenciamento de Riscos, ou PGR. Esse programa não deve ser visto de forma isolada na empresa. Ele deve estar articulado a outras ações de segurança, como planos, programas e demais documentos da legislação de saúde e segurança do trabalho. Um bom exemplo disso é o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que deve descrever quais são os possíveis agravos à saúde do trabalhador relacionados aos riscos ocupacionais descritos no PGR. O PGR contempla uma série de informações importantes para que possa ocorrer o gerenciamento de riscos nas organizações, tais como riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos, riscos de acidentes, preparação para emergências, análises e investigações de acidentes. Vamos conhecer mais sobre esse programa. Qual é o objetivo do PGR? O objetivo do PGR é o gerenciamento de riscos com a finalidade de prevenção. Ele não deve ser utilizado para caracterização de condições insalubres ou periculosas, mas sim para gerenciar todos os possíveis riscos, agindo preventivamente. Vejamos as etapas do PGR. Primeira etapa: levantamento preliminar de perigos ou identificação de perigos. A estrutura do PGR é composta de inventário de riscos e planos de ação. Sendo assim, nossa primeira etapa vai ser a elaboração do levantamento preliminar de perigos. Ele deve ser realizado antes do início do funcionamento da empresa, para as atividades já existentes e quando houver mudanças nos processos ou nas atividades de trabalho. Se durante esse levantamento as situações de perigo não puderem ser evitadas, partimos para a identificação de perigos, que deve incluir descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, identificação de suas fontes ou circunstâncias e indicação do grupo de trabalhadores sujeitos ao risco. Segunda etapa: avaliação dos riscos ocupacionais. A organização também deve realizar a avaliação dos riscos ocupacionais, como avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados, para ter informações para embasar medidas de prevenção. E cada risco deve ter indicação do seu nível de risco ocupacional, que é determinado quando combinamos severidade e probabilidade das possíveis lesões ou efeitos à saúde. Para isso, são utilizadas tabelas de classificação como as seguintes. Imagine que temos um risco de acidentes com probabilidade frequente, de acordo com a tabela adaptada da AIHA, American Industrial Hygiene Association, que define como probabilidade de ocorrer repetidas vezes.
Há também risco de severidade crítica, conforme a tabela adaptada da AIHA, que indica possibilidade de incapacidade maior que 3 meses. Dessa forma, teremos uma classificação com nível de risco alto, considerando o cruzamento da probabilidade, frequência e severidade crítica. Devem ser selecionadas ferramentas ou técnicas de avaliação de riscos, adequadas às circunstâncias em avaliação. A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve considerar a magnitude de consequências e o número de trabalhadores que possivelmente vão ser afetados por elas. Além disso, não podemos ignorar para a gradação da probabilidade de ocorrências de lesões ou agravos à saúde fatores como os requisitos das normas regulamentadoras, medidas de prevenção implementadas, exigências de cada atividade de trabalho e a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos nas normas. Após a avaliação, os riscos devem ser classificados para que sejam identificadas as necessidades de adoção de medidas de prevenção e planos de ação. Terceira etapa: a adoção de medidas preventivas. Após a identificação e avaliação dos riscos, medidas preventivas devem ser adotadas para eliminar, reduzir ou controlar esses riscos, sempre que normas ou exigências legais determinarem, de acordo com a classificação dos riscos citada anteriormente, ou quando houver evidência de agravos à saúde relacionados aos riscos ou às situações de trabalho. É importante ficar atento, pois, quando comprovada a inviabilidade técnica da adoção de medidas de controle coletivo durante sua implantação, ou ainda, se essas medidas não forem suficientes, devem ser adotadas medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho, e que, em último caso, utilização de equipamentos de proteção individual. Em função do nível de risco obtido no momento de classificação, podemos definir os controles necessários. Veja a tabela da AIHA, que auxilia nesta tomada de decisão. Considerando o exemplo do passo anterior, se considerarmos o nível de risco alto obtido, a tabela sugere que a atividade não é permitida, devendo ser suspensa e corrigida. Assim, os controles podem ser estabelecidos, levando em consideração o que é mais urgente e necessário. Quarta etapa: elaboração do plano de ação. Após o mapeamento de todos os perigos e a classificação dos riscos, conhecendo a hierarquia de medidas de controle a ser adotada, devemos elaborar o plano de ação que vai colocar em prática todas as medidas preventivas necessárias. Esse plano de ação deve contemplar ações a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. Na elaboração do plano, um cronograma deve ser criado, estabelecendo prazos, formas de acompanhamento e verificação dos resultados. Quinta etapa: implementação e acompanhamento das medidas de prevenção. Todo o processo de implementação ou ajustes das medidas de prevenção devem ser registrados. As medidas adotadas devem ser acompanhadas, com os objetivos de verificar a execução das ações planejadas, inspecionar os locais de trabalho e equipamentos e monitorar as condições ambientais e a exposição a agentes nocivos. Sempre que as medidas de controle não obtiverem o resultado esperado, devem ser corrigidas, sendo necessária uma nova avaliação do contexto do risco. Inclusive, uma das melhores formas de fazer a elaboração, a implementação e o acompanhamento do plano de ação é por meio do ciclo PDCA, que, como ferramenta de melhoria contínua, pode ajudar bastante. Sexta etapa: análise de acidentes e doenças do trabalho.
Todos os acidentes e as doenças do trabalho que vierem a ocorrer na organização devem ser investigados a fim de identificar as possíveis causas, fatos ou situações geradoras que possam ter motivado o evento e, com base nisso, revisar as medidas de prevenção existentes, estabelecendo novas ações sempre que necessário. É fundamental utilizar ferramentas de análise de acidentes que nos possibilite identificar suas causas, raízes e doenças, para que sejam tratadas e se previna a ocorrência de novos incidentes. 7ª etapa: preparação para emergências. Embora possam haver outros programas ou planos que tratem especificamente sobre a resposta a emergências, a NR1 determina que a empresa deve estabelecer e manter procedimentos de resposta ao cenário de emergência, de acordo com os riscos e as características das atividades. Esses procedimentos devem prever minimamente os meios e recursos necessários para atendimento de primeiros socorros, encaminhamento de acidentes e abandono da área, assim como as medidas necessárias para os cenários de grande magnitude, quando aplicável. Construção do inventário de riscos. Com base nas informações que recolhemos nas etapas anteriores, é possível construir o inventário de riscos ocupacionais. Esse documento vai consolidar algumas informações, tais como caracterização de processos e ambientes de trabalho e das atividades, descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com fontes geradoras, descrição de grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, medidas de prevenção que já estão implementadas, dados de monitoramento da exposição a agentes físicos, químicos, biológicos e resultados de avaliação de ergonomia, nos termos da NR17. Avaliação dos riscos, incluindo classificação para que se possa elaborar planos de ação e indicação dos critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão. Prazo para revisão da análise de riscos. A revisão da análise de riscos precisa ser um processo contínuo nas organizações, devendo ser revista a cada 2 anos. Algumas situações motivam a antecipação dessa revisão, fazendo com que a análise de riscos ocorra após a implementação de medidas de prevenção, para que se avalie se há e quais são os riscos residuais. Após inovações e modificações nas tecnologias, nos ambientes, nos processos, nas condições, nos procedimentos e na organização do trabalho, que impliquem em novos riscos ou modifiquem os existentes. Quando identificados fatores como inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção. Em casos de acidente ou doenças relacionadas ao trabalho, ou se houver mudanças nos requisitos legais aplicáveis. Para organizações que têm sistemas de gestão de saúde e segurança do trabalho, esse prazo pode ser de até 3 anos. É importante termos atenção também com os documentos revisados, pois a norma determina que devemos manter histórico das atualizações por, no mínimo, 20 anos. PGR e sistemas de gestão. A NR1 permite que o PGR seja elaborado por meio de ações e documentos de sistemas de gestão de saúde e segurança do trabalho. Quando olhamos para sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional, como proposto pela norma ISO 45001/2018, temos como princípio base a melhoria contínua das ações. Essa é uma característica que deve estar presente dentro do PGR, de forma que a empresa olhe para seus processos e busque uma forma de melhorá-los, de maneira a ter um ambiente mais seguro e saudável para seus trabalhadores.
Os sistemas de gestão fornecem ferramentas para que se cumpram os objetivos de saúde e segurança do trabalho, além de auxiliar a organização a conhecer seus riscos e adotar medidas para que atinjam níveis aceitáveis. O PGR, o GRO e a ISO 45001-2018 estão em harmonia e compartilham os mesmos pontos de vista. Dessa forma, a NR1 permite que o PGR seja atendido nos sistemas de gestão, desde que eles cumpram as exigências da norma e os requisitos legais de saúde e segurança do trabalho aplicáveis. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. Outro programa importante que você precisa conhecer é o PCMSO, cuja sigla significa Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Sua elaboração é norteada pela NR7. Esse programa tem por objetivo a proteção e preservação da saúde dos trabalhadores, com relação aos riscos ocupacionais. Para que isso seja possível, ele deve estar coordenado ao PGR, que agora nós já conhecemos. São algumas diretrizes do PCMSO: detectar possíveis exposições a riscos ocupacionais, definir aptidão dos empregados para exercer as atividades, subsidiar a implantação e monitorar a eficácia de medidas de prevenção adotadas, subsidiar a previdência social no encaminhamento de trabalhadores e na reabilitação destes, subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, de acordo com a regulamentação pertinente, acompanhar de forma diferenciada empregados cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais, entre outros descritos no texto da NR7. O PCMSO deve propor ações para vigilância passiva da saúde ocupacional, a partir das demandas trazidas pelos colaboradores, de forma espontânea. Além disso, ocorre a vigilância ativa por meio da realização de exames médicos específicos para a coleta de dados sobre os agravos à saúde. Para o PCMSO, é necessária a realização obrigatória de alguns exames. O admissional, antes do início das atividades de trabalho. O periódico, para colaboradores expostos a riscos descritos no PGR, a cada ano ou um intervalo menor, de acordo com o médico. Para demais colaboradores, a cada 2 anos, à exceção de trabalhadores que atuam em condições hiperbáricas. O de retorno ao trabalho, após afastamento por período igual ou superior a 30 dias, por motivo de doença ou acidente, seja de origem ocupacional ou não. O de mudança de riscos ocupacionais, antes de a mudança ocorrer. E o demissional, realizado até 10 dias após o fim do contrato. A depender do grau de risco e do tempo de realização do último exame periódico, a empresa vai poder ser dispensada de realizá-lo. Cada exame clínico vai gerar um atestado de saúde ocupacional, conhecido pela sigla ASO, emitido em 2 vias. Uma delas deve ser disponibilizada ao colaborador em meio físico, quando solicitado. A outra vai ficar arquivada no local de trabalho, incluindo frente de trabalho e canteiros de obras, quando for o caso. Esses exames são muito importantes para os colaboradores e para as empresas. Portanto, precisamos manter armazenado por no mínimo 20 anos o prontuário de cada empregado, salvo em caso de alguma outra necessidade legal. Ao estudar a NR7, você vai ter informações mais aprofundadas sobre esse programa. Destacamos que a norma contém alguns anexos, como Anexo 1, monitoração da exposição ocupacional a agentes químicos. Anexo 2, controle médico ocupacional da exposição a níveis de pressão sonora elevados. Anexo 3, controle radiológico e espirométrico da exposição a agentes químicos.
Anexo 4. Controle médico ocupacional da exposição a condições hiperbáricas. E Anexo 5. Controle médico ocupacional da exposição a substâncias químicas cancerígenas e a radiações ionizantes. Devemos ter atenção a esses exames, pois pode ser exigido que os colaboradores passem por exames específicos para avaliar cada situação. Sendo assim, é importante lembrar que os riscos sempre devem ser comunicados aos trabalhadores e os mesmos devem ser envolvidos nas avaliações, em especial na implementação de medidas de controle. Agora que você já conhece o PGR, o GRO e o PCMSO, basta colocar tudo em prática o que você aprendeu. Lembre-se de que, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer informação deste ou de outros vídeos, não deixe de perguntar ao seu tutor. Ele vai ficar feliz em poder responder todas as suas dúvidas. Até a próxima!